Eu sou André Coutinho e o meu caminho começou com a minha mãe. Eu sou Natália Pereira e foi minha mãe quem me mostrou esse caminho. Toda mãe constrói caminhos, mesmo quando ninguém vê. Caminhos de coragem, de recomeços, de escolhas que mudam destinos. Porque ser mãe é deixar marcas que o tempo não apaga. Eu acho que o maior presente que eu tive na vida foi o exemplo dela. Assim, isso para mim é impagável. Com certeza eu acho ela uma guerreira, porque ela pegou as dificuldades e usou como trampolim e nunca como algo que ia paralisá-la. Eu tenho um orgulho de ser filho de Diva Coutinho, muito mais do que apenas a corretora, mas a mulher que não desistiu da família, que tem uma fé inabalável, que é absurdamente carismática, que faz a diferença no mundo com o seu jeito, com o jeito simples de olhar, de honestidade, de humildade, de caminhar do lado, de amizade, assim. E eu admiro muito, muito mesmo. Não é fácil, ainda mais a gente sabe que no mercado onde é muito masculino, uma mulher se destacar como ela nesse ramo, exatamente pela força e como ela conduz, isso só me faz admirá-la mais ainda e querer ser como ela. Eu sempre gostei de desafios. E para mim era um desafio, porque eu tinha sido dona de loterias da Caixa. Ser dona é uma coisa. E você estar no imobiliária sendo corretor é totalmente diferente. Então tudo que aparecesse para mim melhorar, principalmente o financeiro. Estava a situação complicada, o marido doente. Aí era mais outro problema, não é? E eu saí assim, me sentindo realizada. Mas eu ia tão feliz, dia de sábado, era de domingo a domingo. Vim do Alto Sertão da Paraíba, com muito orgulho, Juru. Uma cidade linda. E viemos para a capital, para poder trabalhar, estudar e crescer como ser humano e profissionalmente. Fui convidada por uma imobiliária que neste momento eu consegui fazer a minha primeira venda, foi apenas uma venda na Avenida Boa Viagem, quando eu disse, aqui é meu lugar, porque o que eu ganhei de comissão naquele momento eram 5 meses de salário. Então eu disse, é aqui que eu quero ficar. Quando minha mãe começou na corretagem, até fui eu que indiquei para ela começar, porque eu queria que ela, depois de muito tempo na vida, voltasse a trabalhar, e ela trabalhava mais para algo que era dela, e na corretagem ela ia trabalhando com outras pessoas. Mas eu tive que saber administrar também o tempo que ela não estaria dentro de casa. Porque para você vencer na corretagem, você tem que realmente se doar mesmo. Você tem que ter um tempo integral para você, quando você quer realmente fazer um diferencial e vencer, né? Procurar ter sucesso. A corretagem roubou muito tempo da minha mãe, mas na realidade a corretagem trouxe um empoderamento feminino para dentro da minha casa, né? Eu vi ali uma mulher vulnerável na sociedade que ela se sentiu capaz. Eu acho que minha mãe foi justamente por abdicar muito, até de momentos com a gente, mas para nos proporcionar, né, um bem-estar, boa educação, alimento, lazer. Então, obviamente que para a gente conseguir isso não era fácil. Então, ela precisou se abdicar, né, de algumas coisas, inclusive de estar mais tempo com os filhos, para poder proporcionar tudo isso. Em determinado momento,
pesa um pouquinho, não é? Porque sábado, domingo, feriado, dia santo, quem é corretor tá na luta, tá na batalha. E com isso, de fato, tem momentos que a gente fica, eu tô falhando em alguma coisa, eu tô deixando de ser mãe. Eu tenho um orgulho gigante, por quê? Porque lá atrás ela deu o primeiro passo, né? Lá atrás foi uma mãe que teve coragem, que tinha tudo para a nossa família estar aí ainda, numa crise financeira gigante, mas ela deu o pontapé inicial. Quando a André entrou na corretagem, foi um sonho realizado. Porque se eu estava bem nessa profissão, amando a profissão, eu tinha certeza que ele ia se destacar. No início deve ter sido muito difícil para ele. Para mim também, porque a gente era da mesma equipe, mas ali nós éramos colegas e não mãe e filho. E a gente conseguiu separar isso, tanto que hoje ele está onde está por esforço. Eu lembro do meu primeiro plantão, riram da minha camisa e aquele me chateou muito, porque eu não tinha uma camisa muito bonita. E ela entrou na Zara e comprou, nem sei se ela lembra. Eu lembro que ela comprou uma camisa branca para mim de R$229. E isso me marcou muito. Com dinheiro de comissão. Com dinheiro de comissão. E todos os dias, quando eu vou em São Paulo, que eu vou num alfaiate, que muitos famosos e artistas vão fazer suas peças de roupa, vem na minha mente o que a corretagem fez. Assim, eu comecei zombado e minha mãe apostou em mim, me deu uma camisa da Zara de R$229. Eu lembro até da textura daquela camisa. E ela nunca desistiu de mim. E Natália tem esse que ela sempre foi muito estudiosa, muito dedicada, né? Ela estava no segmento dela de jornalismo, mas eu sentia que ela não tinha se encontrado. E observando esse lado, eu procurei trazer para perto. E com isso ela foi se adaptando ao mercado, foi estudando e se capacitando e hoje se tornou uma grande corretora. Meu pai morreu em 2013. 3 de novembro de 2013. A morte dele foi o maior exemplo do amor de Deus na nossa vida, né? Perdeu meu pai, foi como se... Deus é tão bom que na hora que eu perdi o meu pai ali em 2013, eu estava no início da profissão de corretagem, ainda bem perdido financeiramente, perdido emocionalmente, perdido espiritualmente, mas Deus foi tão bom e generoso que usou um momento de mais dor profunda para transformação, para reposicionamento daquele momento. A minha mãe, mesmo naquele momento, onde a gente tinha um galeto gelado, não era, dona Lima? O dinheiro faltava para tudo, as contas bem atrasadas, ela tinha, nos momentos de trabalho, ela deixava tudo do lado de fora e ela pensava no próximo. Ela nunca me ensinou dizendo, filho, faz isso por conta disso. Mas ela me ensinou com atitudes, que mesmo cortando na carne, não tendo a decisão que ela queria, em alguns momentos ela teve que se afastar e separar, porque o principal ponto que existe na vida chama-se família. Então ela, como uma leoa, ela sempre defende os seus para que a família permaneça junta e unida. Foi um momento muito difícil da minha vida profissional e minha vida, principalmente minha vida pessoal, porque foi uma convivência de 43 anos. E naquele mês estava completando 40 anos de casada. E foi um momento que nós passamos, um momento
que a gente, eu digo brincando, aquilo era um filme de terror. Aquele momento de pandemia. Além da pandemia, ter perdido meu companheiro de longas datas. Uma pessoa que me complementava, uma pessoa que sempre me deu suporte, não só pessoal, familiar, mas principalmente profissional. Ele me admirava, ele sempre me apoiava, então eu sempre tive isso de Ubiratã Pereira, que realmente foi um marco na minha vida. E naquele momento de dor, eu me retraí do mercado, eu me ausentei do mercado, mas minha equipe, uma equipe maravilhosa, não é? Uma equipe de guerreiros de fato, e me premiaram naquele ano como a imobiliária que mais vendeu junto à ACLF, tá? Fomos campeões do ano. Apesar do momento difícil que foi perdê-lo no meio de uma pandemia, que a gente não teve o aconchego dos amigos, né? Porque só estávamos nós três nessa luta, e eu ter que me desdobrar, porque meu irmão estava com Covid, minha mãe também, e eu ter que dar esse suporte, ter uma força que eu não sei de onde saiu, só Deus explica, mas eu sei que ele que me sustentou, ele que me guiou, e ele acalentou, né, minha família. Uma vez eu lembro que eu olhava ela ajoelhada do lado da cama e eu não entendia o porquê que ela estava ali. Depois eu entendi o significado da fé, né, o impacto que a fé tem nas nossas vidas. E aquele no joelho no chão da Dona Diva, tem uma frase que Gustavo do B, que é o nosso presidente do conselho, ele fala que os nossos sonhos têm inveja do nosso futuro. E naquela oração que ela estava de joelho ali, eu tenho certeza, inveja é até uma palavra negativa, mas eu tenho certeza que essa palavra ela se transforma boa hoje nas nossas vidas. Eu acho que eu deveria falar muito mais vezes, né? Que eu amo essa mulher, que me inspira todos os dias, que é o meu suporte, meu pilar, minha razão, minha base, né? Para tudo na vida. E dizer o quanto que ela é fundamental para a nossa família, né? Então, mãe, eu te amo, te admiro e estamos juntas sempre. Minha parceira de vida. Eu já deveria ter feito essa homenagem para minha mãe há mais tempo, né? Já tive diversas oportunidades, já fiz, já palestrei no palco, já falei, mas no Dia das Mães, assim, eu já apresentei muito, mas falei pouco, eu te amo. E eu aprendi com meu cunhado a não economizar no amor. Então, Dona Diva, eu te amo. Eu também te amo. Esta é uma homenagem do Cresce Pernambuco a todas as mães que, com amor, constroem caminhos e mudam histórias.